No mundo cheio de incertezas, cada decisão que a gente toma é, no fundo, uma aposta. Mas, e se existisse uma ciência para apostar e vencer? E não só em um jogo, mas na vida. Vamos dar uma olhada numa estrutura que nasceu num lugar que, olha, ninguém esperava. Essa é a grande questão, não é? Do momento de escolher uma carreira até decidir um investimento. A gente está o tempo todo fazendo apostas com resultados que podem literalmente mudar o nosso futuro. E a origem dessa estrutura toda é surpreendente. Ela não veio de uma sala de reuniões de uma grande empresa ou de uma universidade famosa, não. Ela veio do mundo de altíssimo risco e, ao mesmo tempo, riquíssimo em dados das apostas esportivas profissionais. Pensem bem, esse ambiente se tornou o laboratório perfeito. Para sobreviver ali, era preciso ter uma abordagem implacavelmente racional, totalmente estruturada. Não tinha espaço nenhum para achismo. Ou se tinha um método, ou se perdia tudo. Simples assim. E foi justamente nesse laboratório de alta pressão que surgiram 3 pilares essenciais. Eles são, na verdade, a base de uma tomada de decisão que é verdadeiramente racional. O primeiro pilar é o holdout. A ideia aqui é bem simples. Antes de sair ouvindo a opinião dos outros, especialmente de quem pode lucrar com o seu erro, é preciso fazer a lição de casa por conta própria. É sobre criar uma estimativa independente da realidade, sabe? Livre de vieses externos. Logo em seguida vem o edge. Aqui a disciplina é outra. Só agir quando a matemática mostra que existe uma vantagem clara. É o que a gente chama de valor esperado positivo, ou EV+. Pensa no valor esperado como a média de todos os resultados possíveis de uma decisão, caso ela fosse repetida várias e várias vezes. Ter um EV+ significa que, no longo prazo, a matemática está do seu lado. E este gráfico aqui mostra isso perfeitamente. Uma decisão pode até parecer boa agora, oferecer um ganho imediato, mas ter um valor esperado negativo. O que isso significa? Prejuízo no longo prazo. O edge nos força a ignorar essa tentação do agora e focar só nas escolhas que, com o tempo, vão nos colocar na frente. Por fim, o critério de Kelly. Se o edge diz quando agir, o Kelly diz o quanto arriscar. É uma fórmula que calcula o tamanho ideal da sua aposta para maximizar o crescimento no longo prazo sem correr aquele risco bobo de quebrar no meio do caminho. É basicamente a matemática da sobrevivência e do sucesso. Juntos, esses 3 pilares formam um processo único e muito poderoso. Primeiro, a análise é limpa com o holdout. Depois, a vantagem é confirmada com o edge. E, por fim, a ação é executada com a precisão do critério de Kelly. Mas é aqui que está a conexão crucial. Essa estrutura, que nasceu num nicho tão específico, tem aplicações universais. Porque, no fundo, o assunto não é sobre apostas. É sobre o modelo para qualquer decisão que precisa ser tomada sob incerteza. A versatilidade é imensa. Pensa no orçamento pessoal. O holdout seria pesquisar o custo de vida real, em vez de confiar em anúncios. O edge seria investir em algo com um retorno esperado positivo a longo prazo. Numa empresa, a mesmíssima lógica se aplica na hora de alocar recursos. A lógica é universal. E isso nos leva a um ponto muito poderoso: o foco. O hold edge funciona como um filtro. Ao forçar uma análise rigorosa, ele nos ajuda a aplicar o princípio de Pareto, identificando aquelas poucas decisões, os 20%, que realmente vão fazer a diferença e gerar 80% dos resultados. O contraste é gritante, né? De um lado a gente tem as decisões baseadas no instinto, no impulso, na intuição. Do outro lado, um processo estruturado que não busca acertar sempre, mas que coloca as probabilidades a nosso favor, transformando a incerteza numa vantagem que pode ser gerenciada. E com isso, o hold edge deixa de ser apenas uma ferramenta, sabe? Ele se torna quase que uma filosofia prática. Uma maneira de navegar pela incerteza da vida com muito mais clareza e propósito. E não é só sobre matemática, não. O método cria uma defesa mental contra os nossos próprios vieses cognitivos. Por exemplo, ao forçar o cálculo de um edge, ele combate o excesso de confiança. Ele exige provas matemáticas, e não só um bom palpite. É uma verdadeira escola prática de autocontrole racional. O próprio criador do método, Hall Wilson dos Santos Lima Carneiro, resume esse potencial todo ao dizer que o Holled pode se tornar uma nova linguagem da decisão humana. A ideia é exatamente essa: uma nova forma de pensar sobre o que é ser racional. E a gente termina com essa reflexão. E se cada um de nós começasse a enxergar as próprias decisões através dessa lente? E se cada escolha fosse de fato uma aposta calculada num futuro melhor?